No vídeo de hoje você vai conferir a entrevista que eu fiz com o Ricardo Motai, que é professor universitário e especialista em comunicação e retórica. Nós vamos falar sobre as vantagens e os desafios do ensino à distância. Depois da vinheta, é claro. Olá e bem-vindo ao canal O Hipnotista. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. São vídeos com as lives que fizemos durante a pandemia em 2020, com profissionais convidados das mais diversas áreas. São assuntos incríveis que eu tenho certeza que você vai adorar e vai tirar muito proveito. Mas é claro que antes da entrevista de hoje eu vou fazer aquele lembrete, 5 passos para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e comece a te enviar sempre em primeira mão todos os vídeos que a gente grava por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, senta o dedo no joinha aí agora, coloca alguma coisa nos comentários para interagir com a gente e manda o link desse vídeo, manda para um amigo, coloca lá no grupo de WhatsApp, compartilha nas redes sociais e aí sim, você ajuda muito o nosso trabalho e ainda garante que não vai perder nenhum vídeo que estamos preparando para você. E agora sim, Ricardo Motai é um grande amigo. Ele tem um canal no YouTube sobre dicas para concurso e também sobre oratória. Nós já fizemos até um curso juntos, alguns anos atrás nós ministramos algumas turmas do nosso curso Oratória Hipnótica, que misturava dicas de retórica e hipnose, para ajudar pessoas que tinham algum problema, algum medo para falar em público, ajudar as pessoas a controlar a ansiedade, e foi um grande sucesso. Tem até uma entrevista com o Ricardo aqui no canal, onde a gente falou sobre a comunicação em público. É incrível. Então eu vou deixar no card no final desse vídeo e também aqui na descrição o link para esse assunto. Mas o vídeo de hoje será sobre ensino à distância. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Quais devem ser os desafios para essa nova modalidade que cresceu muito durante a pandemia e vem se mostrando uma nova tendência no ensino? Confira essa entrevista na íntegra e lembra que no final eu volto para me despedir de você. Tá mexendo? Ou tá parado aí? Tá mexendo, tô te ouvindo, tá bonito? Beleza. No meu aqui tá aparecendo ele parado, mas tá bom. Aqui tá E rolando. aí, Thiago? Aqui tá rolando. Deixa eu só Então tá reposicionar bom, aqui. beleza. E aí, meu caro, que saudade. Saudade de você também, você do Douglas. Então, Quanto tempo, né? O tempo corre, que é uma beleza. pois Ainda mais com é, essa pandemia, tá correndo de um jeito que a gente nunca imaginou. sem pandemia a gente já não tinha tempo de se ver, agora que nem pode mais, né? Fica difícil. Pois é. Nunca senti tanta saudade da academia, viu? Falar uma coisa. 2, até da academia, cara. Pois é, pois Até é. da academia. Coisas que só a pandemia faz, né? Pois é. E justamente uma delas é o que a gente vai conversar hoje, né? Essa questão aí do ensino. Como é que fez tanta gente repensar e revalorizar o ensino? Principalmente quem tem filho pequeno, né? Você que tá aí com o Joaquim não tá tendo esse problema ainda, mas galera que tem filho pequeno e teve que se reestruturar aí, penou, né? Falando no Joaquim, meu, acabou de chegar aqui com a mamãe. Já tá dormindo, tava na casa do vô. Falar até mais baixo um pouquinho aqui para ele ir pro quarto. Senão acorda a criança e aí fica ruim para mim. Mas vamos lá então, cara. O pessoal tá chegando aí, deixa eu só mandar mais uma bateria aqui de contatos. Faz isso também, hein, Motai? Clica no aviãozinho aí, seleciona seus contatos, manda pra galera poder acompanhar a gente. Tô mandando aqui pra segunda bateria e a gente já começa. Eu vou ter umas perguntas que eu fiz pra você aqui, cara. Quero muito saber a sua opinião. Pera aí que já. Beleza. Só selecionando aqui a galera. Eu tô com uma visão mais aérea hoje aqui, porque eu esqueci meu suporte oficial lá no serviço. Tô fazendo a live hoje de casa. Tive que improvisar. Mandei. E é isso aí, vamos embora, né? Motai, se apresenta aí pro pessoal do Hipnotista. Fala um pouco da sua história. Beleza. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Sei o Douglas pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, educação. E é um tema tão importante, né? Acho que sempre foi relevante, sempre foi importante. Mas, ultimamente, como a gente já comentou, tem feito a gente repensar muita coisa, né, sobre educação. E quando a gente pensa também nas coisas que estão por vir, a gente
ver aí mais uma vez a importância de se educar, de se preparar, de aprender, né, de uma forma geral. Atualmente sou professor na PUC, estou lá desde 2014. Eu entrei lá logo depois que eu terminei o mestrado em física e estou lá dando aula para as engenharias, né? Mas assim, sempre, quando eu olho para trás, eu vejo que eu sempre mexi com educação, sempre trabalhei, sempre foi minha paixão. Quando eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos, já comecei a dar aula particular. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi com 18, então já tem mais de 10 anos, né? Você falou da minha cara aí, mas o tempo passa muito rápido. Então, a educação é um tema que sempre me despertou muito interesse, gosto muito de estudar sobre isso, de falar sobre isso, seja educação em física, ou então em oratória, ou mesmo sobre técnicas de aprendizado, né? E vai ser um pouquinho aí do nosso bate-papo hoje. Então, para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos embora. Inclusive, agradeço demais por ter aceito o convite. Eu já deixo mais um convite aqui. Se por acaso a gente não tiver tempo hoje de falar também da oratória, que é outra especialidade sua, aí a gente vai marcar uma live, hein? Estou fazendo um convite ao vivo, público, para você não ter como negar. Já está aceito, não tem nem como negar. E aí eu vou contar um caso aqui, não sou o Douglas não, mas vou contar um casinho bem rápido aqui, só para a gente começar no papo mais sério. Quando eu conheci o Motai, a gente começou a fazer uma série de projetos juntos, e aí depois o Motai não sabia onde que ele estava entrando, e a gente fez um curso de oratória juntos, que misturava hipnose, técnicas de oratória. E o Motai, né, mestrado em física, você vê, o cara é o cabeção, né, exatas, tal, perfil mais lógico, mais organizado. Eu estou no meio termo, e o Douglas é o avacaiado. O Motai chega para o primeiro dia de curso, primeira vez que a gente ia dar curso junto. Aí ele entrega para mim, entrega para o Douglas uma tabela de Excel. Eu acho que foi a primeira vez que o Douglas viu uma tabela de Excel na vida. E lá nessa tabela tinha o tempo, inclusive os minutos, e não era minuto redondo, não, era tipo assim, 10h33. Thiago entra e fala até às 11h02. Aí depois o Douglas entra de 11h03 e fala até 11h47. Era uma coisa assim, tudo tabeladinho, as cores para cada pessoa. O Douglas pegou aquilo, ele só não rasgou porque ele não conhecia, não tinha tanta liberdade como o Motai. Mas, cara, foi muito engraçado. O tempo ia passando, obviamente, Douglas e eu íamos saindo do script, e o Motai ia ficando numa agitação, num estado de nervos, que eu achei que o cara ia ter uma síncope lá na hora. Sobreviveu. No segundo curso, ele levou a planilha, ele insistiu na planilha, mas ele já sabia que não ia rolar, então ele já ficou mais de boa, a gente foi atrasando como sempre, mas ele não ficou tão alterado mais. No terceiro curso, não tinha planilha. E nós, não sei se desvirtuamos não, mas agora o Motai, quando faltava 10 minutos para começar a live, mandou uma mensagem para mim: Thiago, tem alguma direção aí, tem algumas perguntas, algum roteiro, alguma coisa? E eu falei, cara, meu garoto, 10 minutos antes ele está querendo saber se tem roteiro. E é claro que não tem roteiro. Tá vendo? Tá vendo? Tá. Você enche de orgulho agora, Thiago. Muito bom, cara, meu garoto. E é isso aí, vamos embora. Mas isso aí é uma coisa legal, né? Quer dizer, essa diferença nas personalidades é justamente o que traz a riqueza, né? Porque é aquilo, um time de futebol que só tem atacante não consegue fazer gol, porque ele vai ficar o tempo todo levando gol, né? Exato. E eu sou uma pessoa que joga na defesa, o Douglas é o cara que joga no ataque, então, assim, é legal isso, essa troca de experiências, essas diversidades, né? Isso traz riqueza para tudo. E foi sensacional, né? Eu acho que deu muito certo. Eu estou fazendo umas lives terça-feira, eu estou fazendo toda terça-feira live com uma tia minha que é doutora em psicologia positiva, e aí a gente está falando agora nessas últimas 3, 4 semanas sobre o Enneagrama, que é uma ferramenta de autodesenvolvimento e autoconhecimento que tem como base 9 perfis, 9 personalidades, né? E como que essas personalidades se conhecem, o que elas têm que trabalhar para que elas possam evoluir e tal, é muito bacana. E a gente está falando justamente disso, cara, de como que é maravilhoso, né, as diferenças, como que é isso que faz
a vida ter graça e imagina se todo mundo fosse igual, coisa mais chata que ia ser. Pois Muito é, bacana. Muito exatamente. bacana. O Eneagrama é sensacional, bacana demais. A minha tia vai fazendo as análises dela lá, a galera no chat fica assim, cara, isso parece bruxaria. Nossa, você tá falando de mim. E é incrível, né? Às vezes parece mágica, assim, no bom sentido. Parece Sim, bruxaria. aham. Sim, Né? sim, com certeza. Mas vamos embora. Motai, eu queria primeiro que você me falasse um pouquinho, a gente não se falou praticamente, né, durante esses meses de pandemia, e aí eu queria saber como que foi, na prática, assim, na sua vida. A gente estava no começo de um semestre, né, eu estou na faculdade, então eu também percebi isso, a gente fez lá 2 meses de aula presencial e o resto do semestre foi todo meio que na gambiarra, todo mundo tentando se adaptar, uma loucura toda. A minha visão de aluno foi essa, né? Que as escolas tentaram ao máximo, e eu acho que a Faculdade Arnaldo fez isso muito bem, mas foi meio que de supetão, né? Tentando corrigir uma coisa aqui, adaptar uma coisa ali, todo mundo aprendendo juntos, os professores, alguns com mais dificuldade, outros com menos, de adaptar a aula para o virtual, a própria utilizar a tecnologia, mudar a didática. Como que foi você, como professor, a visão do professor no iniciozinho lá da pandemia, quando a bomba caiu? Cara, vamos pensar um pouquinho antes, né? Antes da pandemia. E eu senti assim que eu tive muita sorte em vários sentidos, né? Primeiro, a experiência que eu já tinha com essas tecnologias, gravar vídeo, etc., canal do YouTube, a gente já tinha gravado, por exemplo, no Oratório Hipnótica, né, o curso online, que era um diferencial do curso e era um complemento para o curso presencial. Então, assim, essa experiência que eu já tinha com esse tipo de tecnologia, eu já vinha utilizando em sala também. Lá na PUC a gente adotou o Canvas, que outras faculdades devem ter adotado o Moodle, são plataformas de ensino, né? Só que eu já conhecia o Canvas de antes, de outras disciplinas que eu vinha dando, eu já utilizava ele com todas as minhas turmas, a gente utilizava a metodologia de sala de aula invertida. A sala de aula invertida, basicamente, é o aluno estuda o conteúdo em casa e na aula ele faz exercícios, né? Na aula é a coisa prática. Então eu já utilizava esse tipo de metodologia com todas as minhas turmas. E aí os alunos também já vinham se acostumando um pouco com aquilo. Tanto é que foi até engraçado. Como já estava vindo essa movimentação da pandemia e tudo mais, eu falei com os alunos assim, gente, quem vem aqui na PUC uma vez, né, quem vem aqui na PUC na semana só para minha aula? Aí uma galera falou, não, eu venho aqui só para sua aula e tal. Bom, então a gente vai fazer um teste. Na semana que vem, vocês podem participar da aula de casa e quem quiser vem aqui, quem já estiver aqui na PUC já vem, participa da aula, a aula vai acontecer normal, só que quem quiser pode participar à distância. Falei isso com todas as turmas. No domingo, a PUC solta um comunicado falando não vamos ter mais atividades presenciais. E assim, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo teve que se reinventar, todos os professores, não só no ensino superior, mas no ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, todos tiveram que se reinventar, se adaptar. Foi assim um estresse. E aí foi um estresse para os professores, que é a minha classe, né? Mas foi um estresse também. Foi um estresse para os alunos. Foi assim um momento de muita mudança, né? Uma mudança muito rápida, muito intensa e que a gente não tinha muita alternativa. A gente tinha que fazer alguma coisa. E aí, Thiago, a sua câmera está carregando aqui para mim, não sei se está para todo mundo. Ah, agora voltou. E aí, o que acontece? Teve todo mundo que se adaptar, migrar para a plataforma online, não sabia como é que ia fazer, se ia ter aula, não ia, aula de laboratório, como é que ia ser, aula prática, etc. Então, assim, foi um período de muito estresse, mas eu acho também que esse estresse, ele vem naturalmente em qualquer período de aprendizado. Por exemplo, se você nunca andou de bicicleta na vida e você resolve aprender a andar de bicicleta, ou então, se você nunca tocou um instrumento, eu sei que você toca 200 instrumentos, então não vale, mas quem nunca tocou um instrumento na vida e resolve aprender o instrumento, ou então a pessoa quer desenhar, enfim, ela quer fazer qualquer coisa. No início, o processo ele é desgastante, né? Porque ele envolve
você formar novas sinapses, você lidar com a frustração, com o desconhecido. Então, no início, qualquer processo de aprendizado leva a isso. E eu acho que foi interessante porque os próprios professores viveram novamente a experiência do aprendizado. Verdade. Muitos que estavam, né, às vezes, já confortáveis, dando a mesma disciplina, daquele mesmo jeito, tiveram que se reinventar, se adequar. E eu acho que, de certa forma, essa mudança, essas novas tecnologias, elas vieram e elas vão ficar, talvez até num nível menor, mas elas vão ficar. Na verdade, a gente já precisava de coisas assim, né? Eu comentei que eu uso nas minhas disciplinas a metodologia da sala de aula invertida. Mas por que isso? Simplesmente porque já existem vários estudos que comprovam que a metodologia invertida ela é mais eficiente do que as metodologias tradicionais expositivas. Se você parar para pensar, qual que é a diferença entre eu estar sentado numa sala de aula, vendo o professor falar lá na frente, ou eu estar na frente de um telefone, celular, ou então do computador, vendo um vídeo de um professor falando? Perfeito. Não existe a menor diferença. Mas a prática, a interação, né, essa parte mais humana, o vídeo não substitui. Então, eu tô doido para que a gente volte logo às atividades presenciais, né, para que a gente possa ter de novo esse contato. Eu acho que nada substitui, mas por outro também eu acho que é uma oportunidade que professores, que alunos e que instituições estão tendo de rever os seus métodos de ensino, de rever a forma como lida com a transmissão do conhecimento, né? Ou seja, eu acredito que existe uma grande oportunidade, né, nessa mudança. Agora, a gente precisa saber aproveitar essa mudança. Por parte dos alunos, né, uma das coisas que os alunos sempre reclamavam em relação a ter que assistir videoaula é a questão da disciplina, é a questão de se organizar, mas tem a vantagem deles ganharem liberdade, né? Então, quem aqui nunca comprou um curso online e não assistiu nenhuma aula? Eu mesmo comprei recentemente e não assisti até hoje uma aula. Mas por quê? Porque falta isso na gente, né? Essa disciplina. Então, é uma oportunidade que a gente, enquanto aluno, tem de desenvolver essas novas habilidades, né? Muito bom. Eu concordo plenamente. E eu tenho um otimismo, né, muito típico do meu perfil 7 de Enneagrama, já que a gente falou de Enneagrama, né? Então eu vejo as coisas mais pela solução do que pelo problema, né? Então eu levantei aqui algumas questões que eu já vi meus colegas de sala falarem, os professores comentarem, aí eu queria saber a sua opinião sobre algumas coisas, tá? E se você lembrar de alguma coisa que você quer falar, você me corta aqui e fica à vontade, viu? Aqui você sabe que não tem padrão, não. Tem forma, não. Não tem planilha, né? Exato. Não Então, tem planilha que salva. primeiro, eu queria só pontuar uma coisa que você falou antes que eu esqueça. Eu fiz uma live aqui com um amigo meu que é especialista no marketing digital e em tecnologias virtuais, soluções virtuais já há algum tempo. E ele falou o seguinte, falou, cara, isso era um negócio que ia acontecer de qualquer jeito. A pandemia só acelerou o processo. E fez a gente entrar num novo esquema, numa nova tendência, que não é tanto mais a evolução tecnológica, mas sim a relação entre usuário e tecnologia. Agora a gente vai ter que, no forceps, aprender a lidar melhor com as tecnologias que já existem. Porque muitas vezes a gente usava essas tecnologias aí para coisas mais informais, mais para o entretenimento às vezes, ou de uma forma mais solta. E agora começamos a ter uma demanda de usar isso para aprender de verdade, porque não adianta fingir que está aprendendo e o professor fingir que está ensinando. Então a gente teve que entender as ferramentas, aprender com profundidade a lidar com essas ferramentas e nos adaptar. E eu achei genial essa colocação, né? A gente passou do boom do hardware, depois a gente teve o boom de software, e agora a gente vai ter que começar a entender e aprimorar o usuário. A relação entre hardware, software e usuário. Incrível, né? Incrível. Você concorda? Quer comentar ou a gente pode ir para o... Totalmente, totalmente.
Assim, é interessante como que as coisas vão mudando, né? O mercado, em geral, ele tem uma tendência a se mover numa velocidade muito mais rápida do que a academia, né? As universidades e, consequentemente, a estrutura de ensino, de uma forma geral. Então, quando vem uma tecnologia nova, o mercado já absorve isso e já começa a aplicar enfim, é coisa muito rápida. Mas na educação, historicamente, a gente tem uma certa inércia, né, uma certa letargia para absorver essas novas tecnologias. Tem até a Eulália, que eu estou vendo os comentários dela aí, né, psicopedagoga, com certeza ela já ouviu essa comparação. Se você entrar num hospital em 1930, pegar um médico lá de 1930, trazer ele para 2020, ele vai ficar completamente perdido num hospital hoje em 2020. Mas se você pegar um professor em 1930, trazer ele lá da sala de aula dele, colocar numa sala de aula em 2020, ele vai ficar confortabilíssimo, né? Tranquilo. Por quê? Mudou muito pouco. Mudou talvez a linguagem, mudou algumas coisas, alguns detalhes, mas a estrutura da educação continuava sendo muito a mesma. Assim, ainda existe um risco que é essa pandemia não mudar completamente ainda a educação, porque tem muitos professores que ainda estão fazendo live, ou seja, simplesmente pararam de dar aula presencial em sala e estão dando aula presencial para câmera. O que não muda tanto a estrutura do ensino em si. Né? A gente, dessa forma, não explora talvez nem 10% do que as tecnologias nos oferecem. E hoje a gente tem tecnologias incríveis que ajudam muito tanto no aprendizado quanto no ensino. Um exemplo aí bastante conhecido é a Khan Academy, que é uma ferramenta de ensino de matemática genial. Ela é personalizada, ela ensina por domínio e não por cronograma, não por tempo. É uma ferramenta incrível, eu sou ultra fã da Khan Academy. E outro exemplo também que mostra como que o mercado é muito mais rápido, né? É que a Google, eu vi recentemente, a Google está lançando agora um curso de graduação, um curso equivalente a um diploma de ensino superior, mas que demora 6 meses. E que tem um custo muitas vezes menor do que um curso universitário nos Estados Unidos, né? As universidades são pagas e os cursos são caríssimos. Então imagina aí, sei lá, 100 mil, 200 mil dólares por um curso universitário. E aí, se você transformar isso em real, né, você vê que é caro demais. Então o pessoal lá gasta muito dinheiro com universidade. Aí vem a Google oferecendo um curso por, sei lá, 1/10, 1/100 desse preço, num tempo muito menor. E a Google ainda fala o seguinte, olha, nós vamos aceitar o seu diploma como um diploma de graduação e nós vamos te ajudar a se colocar no mercado. Aí o aluno vai querer o quê? Óbvio, né? Vai querer um diploma da Google. Então, tudo isso faz a gente pensar assim, como que a estrutura do ensino e da educação, de uma forma geral, precisa se reinventar. A gente está vivendo essa oportunidade, né? Mas o quanto que a gente vai realmente aproveitar disso, aí já é uma incógnita. E quando eu falo isso, é claro que as instituições têm a sua responsabilidade, né? Mas nós, enquanto indivíduos, enquanto alunos, também temos as nossas responsabilidades. Porque hoje a gente tem muito mais possibilidade de se autoeducar do que a gente tinha há, sei lá, 1, 2 anos, né? Ou mesmo há 20 anos. Então, quer dizer, a gente não pode ficar mais na dependência de, não, a universidade ou o colégio, ou enfim, o que quer que seja, ele que tem que fazer todo o trabalho de educação. Eu, enquanto indivíduo, tenho que buscar também as oportunidades que existem para eu me aprimorar, né? Então, são essas as possibilidades, algumas das possibilidades que a gente vê com essa pandemia. Maravilha. Então vamos lá, né? Primeira queixa que eu ouço com frequência em relação ao ensino à distância. Inclusive, eu acho que alguém já comentou aqui, se eu não me engano, no chat aqui hoje. O aluno vai perder o foco em casa, muito mais fácil. Eu acho que depende, né? Porque assim, né? Quem nunca tá lá olhando para a cara do professor, fazendo aquela cara de que tá entendendo tudo e tá lá em Nárnia. Então eu acredito que a mesma condição de distração que você vai ter na escola, você vai ter em casa. Claro que tem professor na faculdade que reclama quando você pega o celular e tal, mas eu também já fiz
aulas que o professor não estava nem aí para o aluno que não queria assistir a aula, que deixava o camarada ficar no WhatsApp, deixava o camarada ficar ali no smartphone, viajando na maionese, contanto que ele não atrapalhasse a aula, tudo bem. Então, ao meu ver, o mesmo esforço que você tem que fazer para quem estuda à noite, por exemplo, trabalha o dia inteiro como eu trabalho, aí vai para a faculdade e ainda tem que ficar lá 4 horas e meia tentando manter a mente lá no lugar e tal, o mesmo esforço. Haja auto-hipnose, cara. Você tá doido. E tô fazendo o mesmo esforço que eu fazia na aula, tô fazendo aqui em casa, né? Claro que eu tenho um espaço, a minha esposa olha o Joaquim para mim no período de aula, ele dorme também, não dorme tão tarde e tal, eu sei que deve ter pessoas aí que, né, tem que assistir a aula aqui, o marido chamando ali, e os filhos correndo na sala e tal, não consegue ter um espaço exclusivo e tudo mais. Mas você enxerga que isso seria algo que impossibilitasse um aprendizado à distância? Então, é realmente um pouco delicado a gente falar sobre isso, né? Porque como a educação é tão ampla, a gente tem um país tão amplo, a gente tem uma gama de situações e realidades muito diversas, né? Como foi comentado aí no chat mais para cima, a educação infantil, por exemplo, sofreu e ainda sofre terrivelmente com a pandemia. Inclusive, o número de escolas que correm risco de entrarem em falência por causa disso é assustador, E a maioria dessas escolas são escolas infantis. Então, a gente, né, igual você falou, a gente tem às vezes um privilégio de ter um espaço em casa, de poder ter essa concentração, mas a gente sabe que tem muitas famílias que, infelizmente, não vivem isso. A própria educação pública tem tido uma resistência muito grande. E resistência não no sentido de falta de boa vontade, mas uma resistência numa dificuldade mesmo de implementar as aulas à distância, justamente por causa da falta de infraestrutura que a maioria desses alunos tem. Então, a gente tem situações de alunos que tem na mesma casa 5, 6, 10 pessoas, é o barulho o tempo todo, não tem internet Wi-Fi, só tem internet 4G que só dá acesso, 3G que só dá acesso aí a WhatsApp, Instagram, essas coisas. Então a pessoa não consegue ficar assistindo vídeo, etc. Ou seja, a gente tem situação de pessoas é muito difícil a pessoa implementar a educação à distância na vida dela. Agora, vamos pensar, então, na condição, na situação daquela pessoa que tem essas condições mínimas, né? Que tem uma boa internet, que tem um espaço mínimo para conseguir fazer isso, etc. Mesmo essas pessoas, a gente sabe que elas ainda enfrentam uma dificuldade que aí já passa a ser muito mais uma coisa pessoal do que uma coisa estrutural. E aí entra em todos os quesitos que você comentou, né? Falta de foco, falta de disciplina, etc. E realmente, pensando nisso, né, a gente vive na era das distrações. Então, por um lado, a gente tem hoje acesso a muito mais cursos, informações, a gente vai no Google, pesquisa e acha qualquer coisa que você quiser. Então, a gente tem livros, tem vídeos e materiais riquíssimos, excelentes. Mas, por outro lado, a oferta de conteúdo educativo aumentou, mas a oferta de conteúdo distrativo, né, aumentou muito mais. Você, como youtuber, aí sabe muito bem, os maiores canais no YouTube, todos, sejam eles internacionais ou no Brasil, são de entretenimento. Whindersson Nunes, Felipe Neto, Condzilla, todos. Né? Aí você pensa lá nos de fora, né? PewDiePie, a T-Series, todos eles são canais de entretenimento. Quando você vai achar os maiores canais de educação no mundo, você tem Veritasium, que tem, sei lá, 4 milhões de pessoas. Talvez a educação um pouco mais ampla, tipo educação financeira, que tem a Natália Arcuri, tem o Primo Rico, aí eles já têm 3, 4 milhões. Mas compara 3, 4 milhões com a quantidade de seguidores que o Whindersson Nunes tem. 30 e 40 milhões. Exato, ou seja, a gente tem muito mais distrações, né? Eu digo que a tecnologia derrubou as paredes. Então, antigamente era muito mais fácil manter o foco. Por quê? Vamos pensar, você vai trabalhar. Aí o que você faz? Você pega o carro,
Você chega no trabalho, lá no trabalho vai ter um telefone fixo, né? Porque você não vai usar o seu telefone fixo em casa para fazer ligação para cliente, porque é caro a chamada, cada chamada você paga, né? Aí você vai usar aquele telefone fixo para fazer chamada para cliente e depois que você terminou, você vai para casa, você não pensa mais nisso. Por quê? Porque você não tem um contato do cliente que ficou lá no escritório, você não quer usar o seu próprio telefone para isso e etc. Hoje isso não existe mais. Hoje, cliente o tempo todo, 3 horas da madrugada, te chamando aí no WhatsApp, Desculpa, querendo horário. informações. Você não... Exato. Né? Então, romperam as paredes. Não existe mais uma separação clara entre momento de trabalho, momento de descanso, momento de estudo, momento de diversão. Está tudo misturado. E aí mistura trabalho com diversão, com família, com descanso. E, naturalmente, trabalho é mais importante que o estudo. Diversão é mais interessante que o estudo, descanso é mais atrativo do que o estudo, e por isso que a gente tem tanta dificuldade, né, de conseguir concentrar, de conseguir focar. O professor falando lá na frente é chato, é um saco. E ainda mais quando você está cansado depois de um dia de trabalho. Né? Mexer no Instagram é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais interessante, ou seja, é natural que as pessoas tenham essa dificuldade de se concentrar. Esse é o problema, né? E essa é a causa do problema. Agora, a gente não quer só problema, né? A gente quer a solução. E aí, o que você acha, Thiago, que a gente pode fazer, antes de eu dar a minha visão? E queria ver também o que o pessoal aí acha nos comentários. O que a gente pode fazer, então, para resolver esse problema, né? Já que é o grande mal aí do estudo à distância para quem tem condição disso. Cara, eu sou muito a favor de rotina, né? Eu sou o cara de rotinas. Porque eu tenho muita facilidade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e abraçar o mundo e ter 300 projetos acontecendo simultaneamente, eu preciso dessa rotina. Então, se você tem a mínima condição estrutural, como você falou, né? Para poder fazer isso, que é o que acontece comigo aqui, eu tenho essa mínima condição. Cara, rotina. Eu tenho os dias que eu sei que eu vou ter cliente até mais tarde, que eu vou ter live, que eu tenho que assistir minhas aulas do escritório, e eu sei os dias que eu vou poder vir para casa e assistir a aula em casa. Então, eu chego no mesmo horário, faço a mesma coisa, eu vou lá para o quarto, monto meu set, põe meu telefone longe, põe meu telefone para carregar lá no meu quarto, para eu não ter distração, porque eu sei que eu sou assim. E aí, para eu ficar mais focado na aula, o que eu fiz é que eu vou tomando nota simultaneamente. Então, eu abro a janela do professor numa telinha aqui do lado e vou anotando. Mesmo que o professor tenha, depois disponibilize o PDF, disponibilize o PowerPoint, eu vou anotando. Porque essa foi uma forma que eu encontrei de não querer ficar o tempo todo vendo lá quantos views eu já tive no meu vídeo, no Instagram, qual que é meus clientes de amanhã, cliente enchendo o saco, querendo adiantar consulta, remarcar consulta, e amo vocês, meus clientes. Mas, cara, foi a forma que eu encontrei, criar hábitos, criar rotinas, seguir isso muito ao pé da letra, porque isso é uma característica minha. Se eu sair do eixo um pouquinho que seja, cara, eu desando totalmente. Então eu tenho que seguir rigorosamente essas etapas. Telefone longe, tomando nota junto para manter o foco e, o mais importante, auto-hipnose. Sempre. Sempre. E tu, Motai? Exato. Eu vi os comentários aqui também, a Eulália falando que faz isso também, né? Assim, até um outro comentário que eu vi aí também sobre criança, né, em casa, que às vezes acaba sendo mais uma dificuldade, né? Ter que conciliar o cuidado dos filhos com essas outras coisas todas. Então, realmente, tudo isso que você falou são dicas super interessantes, né? Quer dizer, eu comentei que as paredes caíram. A tecnologia fez com que as paredes caíssem. A gente não tem mais a separação nas caixinhas do que é família, do que é lazer, do que é trabalho, do que é estudo. Então, a gente precisa, consciente, voluntariamente, erguer essas paredes de novo. Quer dizer, a gente precisa vir e falar, olha, esse daqui é o meu tempo da família, é um tempo sagrado, não vou mexer nele, não vou fazer outras coisas. Esse aqui é o meu tempo de trabalho, vou focar nele, não vou mexer em outras coisas.
esse aqui é o meu tempo de estudo, então eu vou dedicar ao estudo. Quer dizer, a gente precisa ter essa consciência, né, do que é o tempo de cada coisa, separar o tempo de cada coisa. Por exemplo, a técnica Pomodoro, ela ajuda muito nesse sentido porque ela propõe justamente isso. Você focar durante 25 minutos ou 40, 50, você que decide, né? Mas a orientação de praxe é 25 minutos. Focar durante 25 minutos numa única atividade. Então, durante 25 minutos eu vou concentrar aqui totalmente no estudo, não vou mexer em mais nada, e aí coloca o celular para fora, pede a ajuda da família, enfim, se organiza para concentrar ali. Se você tiver 25 minutos bem usados, você vai ter um rendimento muito maior do que se você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem um livro muito interessante chamado Scrum, A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. E lá ele fala... Nossa, esse livro é sensacional. E lá ele fala sobre uma pesquisa que foi feita com programadores, né, que eles conseguem mensurar, assim, bem claramente a produtividade de cada programador, vendo o número de linhas de código no software que ele criou. E aí o camarada chegou e falou assim, olha, equipe, a gente tem 5 projetos para fazer, vocês vão fazer um projeto de cada vez. Então vocês vão pegar o projeto 1, vão levar ele até o fim, destrinchar ele todo. Depois que terminar o 1, vocês passam para o projeto 2 e assim por diante. Aí o camarada foi lá e mediu o tempo que eles gastavam para cumprir esses 5 projetos. Vamos supor que eles gastassem 5 meses. Aí depois, o que ele fez? Ele começou a falar, olha, em vez de trabalhar em um só, a gente vai trabalhar em 2 projetos ao mesmo tempo. E mediu o tempo que eles gastaram para fazer isso e cumprir todos os 5. E assim foi. O livro é Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. SCRUM. Aí, olha só que interessante. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em 5 projetos ao mesmo tempo. Então, ele colocou a equipe num modo multitarefas, que é o modo com o que a gente está o tempo todo trabalhando, né? Querendo ou não. Então, a gente tem que atender telefone, tem que olhar a panela no fogo, tem que responder e-mail, tem que impedir a criança de pular da janela, tem que trocar a comida do gato, enfim. Aí, ele colocou então essas equipes para trabalhar em 5 projetos simultaneamente. E acredita, olha só o que aconteceu. Essa equipe gastou, não 2, não 3, gastou 5 vezes mais tempo para fazer os mesmos 5 projetos. Então, em vez de 5 meses, eles gastaram 25 meses. Uau. Significa que 80% do tempo deles foi completamente perdido, simplesmente na troca de foco. Né? Porque o nosso cérebro ele não foi projetado para ser multitarefas, nem o das mulheres. As mulheres elas têm uma habilidade maior de trocar de tarefas rapidamente, melhor do que os homens. Mas nosso cérebro, ele foi projetado, né? Ele evoluiu ao longo desses milhares de anos para se focar em uma coisa só, uma coisa de cada vez. Então, quando as equipes estavam lá trabalhando em 5 projetos simultaneamente, o tempo que eles gastavam, a energia mental que eles gastavam para trocar de projeto, fazia com que eles perdessem muito tempo, 80% do tempo. E, gente, 80%, o nosso tempo é muito valioso, tá, né? Doido. 80% do tempo é muita coisa. Então, essa ideia de você se focar, que seja 10 minutos, que seja 25 minutos, que seja 1 hora, se você puder, mas se focar em uma coisa de cada vez, construir de novo as paredes, né? Colocar as coisas em caixinha, tempo da família, tempo do trabalho, tempo do lazer, tempo do estudo, tempo do ócio, né? Isso vai te trazer muito mais retorno. Você vai ter muito mais tempo de qualidade com a sua família, você vai conseguir aprender muito mais aquilo que você estuda, você vai conseguir aproveitar muito mais o seu momento de lazer, né? E eu não esqueço aquele exemplo que você deu, Thiago, da água, né? De como beber água. Eu acho que isso faz todo sentido e tem justamente a ver com isso, né? A gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo no momento. Perfeito. Muito bem, Motai. Eu concordo plenamente. E uma coisa, outra coisa que o pessoal que está odiando o estudo à distância coloca sempre como uma dificuldade é internet.
Ah, eu vou ter que contratar um pacote maior de internet. Ah, eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Beleza. Meu pacote de internet não precisei mexer nele, tá? Mas se eu precisasse, é igual eu te falei, né? Eu foco sempre no positivo. É natural meu. Cara, o que eu economizei de gasolina, e olha que eu ando de moto, tá? De não ter que ficar indo na faculdade. Chega na faculdade, eu preciso guardar o carro ou a moto. Então, estacionamento. Eu ainda preciso comer fora de casa, quase sempre. Então, lanche. Eu fiz uma conta por alto. O fato de eu não ter que ir na faculdade todos os dias estava me dando uma economia de em torno de R$ 280 mês. Com gasolina, estacionamento e alimentação. Eu compro um baita de um pacote de internet com essa grana, que eu vou usar para as aulas e vou usar também para o meu entretenimento, vou usar no final de semana, vou usar para outras coisas, né? Como que você vê esse argumento aí? Internet. Sim. Aí, mais uma vez, a gente entra naquela questão, né? Cada um conhece a sua realidade, né? E cada um sabe as suas dores, as suas pedras no sapato, né? Então, não cabe a mim falar que a pessoa está certa ou que ela está errada. Mas essa reflexão que você levantou faz total sentido. Às vezes, a gente está tão no automático e a gente vai fazendo tantas coisas sem perceber que se a gente parar, sentar e fizer uma conta rápida, a gente começa a perceber onde que a gente gasta o nosso dinheiro, né? Querendo ou não, essa pandemia fez com que todo mundo parasse de sair de casa. E Uhum. talvez isso tenha feito a gente repensar sobre quanto dinheiro a gente gasta, né? Nas baladinhas, nos barzinhos e tudo mais. Esses momentos de socialização, eles são fundamentais. E a Sim. pandemia fez a gente rever, né, repensar e revalorizar a importância dos amigos, dos familiares, do contato social, de você sair na rua e ver outras pessoas, né? Então, essa parte do social, ela é fundamental. Mas, por outro lado, é importante a gente também tomar consciência de como a gente gasta o nosso tempo, de como a gente gasta o nosso dinheiro, de como a gente gasta os nossos recursos de uma forma geral, né? Então, por exemplo, eu fiquei impressionado assim com o Instagram tem aquele recurso, né, de atividades. Você vai lá e vê Sim. quanto tempo que você passou online. Então, parece pouco, mas se você fica 20 minutos todo dia no Instagram, ou tem gente que fica mais, né, 30, 40 minutos. Se você somar isso daí numa semana, é muito tempo. Você Muito está tempo. consciente disso? Eu não estou falando aqui que você não deve ou deve mexer ou não no Instagram. Mas a grande questão é se você está consciente disso, se você está fazendo uma escolha consciente, né? E se você entende as consequências disso. Se você entende, se é uma coisa consciente, ok, né? Beleza, cada um vai escolher a forma como vai usar seu tempo, como vai se divertir, como vai se distrair, etc. O grande problema, né, Thiago, é que tem muita gente fazendo isso automático, o piloto É. automático, né? E aí, justamente, a pessoa acaba gastando muito mais tempo do que ela gostaria. Então a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de ir na academia. Pô, mas será que ela não tem tempo ou será que ela não está direcionando o tempo para isso? Claro, é muito mais fácil eu passar 1 hora no Instagram do que eu passar 1 hora na academia. Mas eu não posso ficar reclamando que eu não tenho tempo, né? Porque, na É isso verdade, eu aí. tenho. A questão é como eu estou direcionando ele. E aí entra justamente na questão do dinheiro também, que é o outro recurso que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente acaba gastando esse dinheiro com outras coisas sem perceber. Eu já há muito tempo já venho desenvolvendo o hábito de fazer assim um controle das minhas finanças, né? E aí hoje já está mais automático, então eu já estou mais tranquilo em relação a isso. Mas no início eu anotava cada centavo. Hoje, como está tudo no cartão também, é até mais fácil, Mais né? fácil. Porque eu só baixo o extrato lá e olho. Mas eu separo mais ou menos por categoria, e aí eu vejo lá quanto que eu gastei com cada coisa, etc. Isso me dá uma visão geral, né, de como que eu estou gastando meu dinheiro. Porque, poxa, eu trabalho, meu suor tem que ser valorizado. Então eu vou lá e vejo e tudo mais. E aí, com isso, eu consigo fazer escolhas mais conscientes.
às vezes a gente vai muito no impulso, né? Então eu quero, por exemplo, comprar um computador novo. Ok, eu tô doido para comprar um computador novo, seria ótimo para o meu trabalho, etc. Mas eu penso duas vezes e me pergunto, será que isso é realmente uma prioridade? Será que isso é tão importante assim ou pode esperar um pouco mais? Aí a minha conclusão é, pode esperar um pouco mais. Né? O Rafael Romanac está até comentando aí, né? O cara é profissional nisso aí, ele vai saber falar até melhor do que eu. Mas é justamente isso. Quando eu tenho essa consciência, eu consigo fazer escolhas melhores. Escolhas melhores, né? E aí, consequentemente, a gente começa a ver, ó, não tô tendo que gastar mais com internet, mas não tô tendo que gastar com, né, com gasolina, o tempo de deslocamento, ou com lanchinho, e essas coisas todas. Então, isso começa a fazer a gente se perguntar, pô, eu quero me socializar, quero encontrar com meus amigos e tal, mas será que eu preciso realmente gastar 100, 200 reais num barzinho com os amigos? Aí você começa a pensar, poxa, eu podia fazer um encontro aqui em casa, alguma coisa assim, e aí a gente começa, então, a tomar decisões melhores. Perfeito. Muito bem, jovem. Só a cara de que é de bebezinho mesmo, né? O cara é uma sapiência sem limites. Ô, Roma, bora fazer uma live, cara? Vamos falar aí de dicas de finança pra galera. O que você acha? Aqui eu meto os convites ao vivo mesmo, que o cara fica sem graça. Botai, agora uma percepção minha, cara. Vou te dar exemplo do que está rolando na faculdade lá, né? Você tem prova. A prova, ela é feita online, no Canvas. A gente usou no semestre passado também, por conta da correria, o Google Forms. Então, o pessoal disponibilizava a prova por 24 horas no ar. Você tinha 24 horas para entregar a prova. Por quê? Muitos alunos não tinham internet, estava tudo na correria. Então, se o aluno não tivesse condição de acessar ou ficasse caindo para caramba, ele teria condição de acessar no outro dia, de ir para o serviço, acessar no serviço, né, e procurar um lugar para usar a internet e tal. Cara, com 24 horas de prova no Google, você só não fecha a prova se você não tiver com preguiça de pesquisar, porque você encontra tudo, né, virtualmente tudo. Então, eu não fiquei nessa, não, né? Eu tentei fazer a prova, eu acho que só uma vez que eu não consegui fazer a prova no horário da aula, e também eu não pesquisei nada na internet, mas eu pesquisava nas minhas anotações, né? Coisas que eu mesmo escrevi em sala de aula, coisas que eu mesmo fiz, meus trabalhos e tal. E nos livros, né? Que os professores sugeriam de leitura e tal. Cara, foi um semestre com notas altíssimas e tudo mais. Que como eu não copiei nada, né? Foi pesquisando no material que eu tinha lido, marcado, escrito, resumido, feito mapa mental e tal, eu considero que eu aprendi bem. Né? Mas tem colega meu que trocava provas inteiras pelo WhatsApp. Né? Alguns professores perceberam, anularam provas e tal. Mas, cara, o que eu acho muito sério nessa questão toda é que se o camarada não tiver um mínimo de bom senso e uma espécie de seriedade, mas com ele mesmo, né? Porque você não fazer uma faculdade, pegar um diploma e não ter conhecimento para colocar em prática, é só você que perde com isso. Mas eu vejo que existe um grande risco da pessoa ter uma maior facilidade de colar virtualmente e não aprender bosta nenhuma, né? Fazer ali, tirar as notas para poder passar e tudo mais, mas não aprender de fato nada. Como é que você vê esse ponto? Essa pergunta que você fez, assim, é sensacional porque ela dá uma discussão gigantesca. Existem vários livros sobre isso, né? Mas só antes de responder, um comentário. Eu acho que essa live que você e o Roma vão fazer juntos vai ser sensacional. Cara, não sei se você já viu, ele já aceitou aí, né? Não sei se você já viu o Romanac, depois que fez o curso lá e depois que fez o curso de hipnose também, o cara começou a fazer palestra em tudo quanto é lugar, gravar vídeo, tá falando super bem, apresentando, nossa, sensacional. O Romanac foi, assim, um orgulho, né? O tipo de aluno que todo professor quer ter, porque eles, assim, nossa, se desenvolveu demais, demais.
Sobre a questão, então, das avaliações. Cara, esse é um ponto assim que tem feito os professores se reinventarem de certa forma, ou pelo menos tem chacoalhado muito aí o conforto, né, dos professores. Bom, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente deixar claro que esse é um jogo desigual. Em que sentido? O aluno que... Vamos pegar um aluno que resolve colar, que resolve, sei lá, usar um hack aí para encontrar as respostas na prova online, que existe, ou então que cola, copia, troca prova com um colega pelo WhatsApp, essas coisas todas. Pega esse cara. Esse cara, ele não está provocando nenhum prejuízo para o professor. Porque o professor não vai ser penalizado se o aluno colar. O professor vai continuar. Pelo contrário, se o professor tem uma turma e 20% é aprovada e 80% é reprovado, vai ficar mal para o professor. O coordenador vai chamar o professor na conversa, falar, pô, você está pegando, que é isso? O que você está fazendo? Agora, se o professor tiver uma turma com 80% de aprovados, o coordenador não vai falar nada, né? Pelo contrário, né? O coordenador vai achar bom, ó, esse professor é bom, tá todo mundo passando. Então, o professor não vai ser penalizado, ele não sofre nenhum prejuízo se o aluno colar. Né? É claro, dá uma raiva. Pô, eu fico puto quando eu vejo um aluno que cola. Né? Eu acho um desaforo. Mas assim, passou a raiva, ok. Eu não perdi nada com isso pessoalmente, tá tudo certo. E pelo contrário, eu quero que esse aluno ruim vá embora logo. Né? O aluno bom, aquele aluno bom, aquele aluno que se dedica, que se esforça, aquele cara que procura mais. Eu quero aquele aluno comigo mais tempo. Mas eu sei que ele não vai ficar, porque ele vai passar logo. Então, eu quero que o aluno ruim vá embora logo mesmo. Então, não há nenhum prejuízo para o professor. Mas, por outro lado, o aluno que cola, ele está se prejudicando. Ele acha que ele está sendo espertão lá, porque, não, eu usei esse método aqui de cola e tudo mais. Ele acha que ele está sendo espertão, só que, na verdade, ele está perdendo uma grande oportunidade que ele está tendo de aprender. Ele está jogando o tempo dele fora. Ele está, né, jogando fora a oportunidade de interagir com o professor, de tirar dúvidas, de interagir com os colegas. Ele está simplesmente comprando um título e que lá na frente vai fazer falta para ele, porque como ele se acostumou ao caminho do menor esforço, ele vai chegar lá no trabalho, no mercado de trabalho dele, e vai querer agir da mesma forma. Só que aí ele vai sofrer as consequências, né, de todas essas escolhas que ele fez. Então, é um jogo desigual. Só o aluno que sai prejudicado quando ele cola. Ok. Agora, vamos pensar, então, do lado do professor. Essa questão de possibilidades de cola tem feito a gente repensar sobre o processo de avaliação. Né? Quer dizer, por que, afinal de contas, a gente tem provas? Será que é só para atormentar os alunos? Né? Porque desde pequeno, desde criança, a gente já vem aprendendo que prova é um dia tenso, é um dia de estresse, é um dia que pode definir o meu futuro, que eu posso receber um castigo dos meus pais se eu tirar uma nota ruim, que eu posso perder, né, o ano, posso perder a companhia dos meus amigos. Então, a gente já aprende desde pequeno que prova é uma coisa ruim e não é. O cara que inventou o teste de QI, o Alfred Binet, ele era um francês e inventou esse teste com um objetivo muito claro. Hoje, quando a gente fala assim, fulano tem QI tanto, fulano tem QI 150, o outro ali tem QI 80, ele se torna uma coisa discriminatória, né? Ou aquela pessoa ali é muito inteligente, ou aquela pessoa ali é burra. Então acaba virando uma discriminação. Só que, quando o Alfred Binet inventou o teste de QI, o objetivo dele era justamente o contrário. O objetivo dele era identificar dentro do sistema público de educação francês quem eram os alunos que precisavam de mais auxílio. E, a partir dali, poder fazer uma intervenção com esses alunos. Então, falar, ó, você está com dificuldade de matemática, vem cá que eu vou te ajudar, vamos trabalhar junto. Essa era a ideologia, né, do Alfred Binet. Só que, infelizmente, não foi implementado dessa forma. Qual é o objetivo da avaliação? É identificar pontos de defasagem no aprendizado e poder intervir, corrigir, ou então, né, identificar se o aluno realmente aprendeu o conceito. Só que, na prática, a avaliação acaba sendo um instrumento de tortura moderno aceito socialmente,
né? E que atinge quase nada do seu objetivo, porque a pessoa tira uma nota ruim na prova, o que ela faz? Ela tampa a nota, ela quer rasgar a prova, ela quer jogar no vaso sanitário da descarga, ela não quer ver aquela prova, porque é uma frustração, um sentimento muito forte. Então, ela não quer lidar com aquele erro e corrigir, né? Consequentemente, a gente perde a oportunidade aí de melhorar. Então, o objetivo da avaliação é esse, mas na prática acabou sendo muito difícil implementar isso. E aí que eu vejo uma possibilidade interessante dessas tecnologias novas. Porque, de fato, não faz mais sentido eu dar uma pergunta numa avaliação que é 3 alternativas e que você vai escolher entre A, B, C, aí todo mundo copia a resposta, todo mundo acertou e o que você avaliou, né? Quais são as possibilidades, então? Primeiro, nas minhas aulas, o que eu tenho feito? Todas as minhas aulas, como eu comentei, são metodologia sala de aula invertida. Então, em todas as minhas aulas, os alunos fazem um monte de exercícios. Ou seja, eu tenho lá 80 aulas ao longo do curso, do semestre, com os alunos. Em cada aula, os meus alunos de um curso, por exemplo, fazem 14 exercícios. Okay. Então, eu sou muito mais um preparador físico do que um professor de física, né? Porque eu fico lá vendo os alunos trabalhar. E aí eu perguntei, alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Aham, tá isso. E aí vou interagindo com eles. Como um personal trainer. Aí, ó, o Diogo foi meu aluno e tá testando aí. Como um personal trainer, né, que fica vendo o pessoal malhando. Se você contratar um personal trainer e ele ficar malhando para você, você vai achar isso ruim, né? Aí eu coloco, então, o Diogo, você ainda passou por uma época que eu dava menos exercício do que eu dou hoje. O Nelson acabou de entrar aí também foi meu aluno. Hoje eu estou dando muito mais exercício do que eu dava antes. E aí eles fazem, sei lá, 300, 400, 500 exercícios ao longo do semestre. Por quê? Porque com isso eles vão ter oportunidade de praticar. É a mesma coisa, você não vai na academia e paga o personal para malhar para você. Você paga ele para ele te orientar. E você que vai fazer o exercício, né? Perfeito. Então, quando o aluno é colocado nesse papel de fazer o trabalho duro, ele reclama. Todos os meus alunos reclamam. É inevitável. Mas depois de um tempo, quando eles se acostumam, eles começam a ver assim, que realmente eles estão tendo muito mais aprendizado do que eles teriam numa aula expositiva tradicional, né? E essa é uma possibilidade, então, da inversão da sala de aula, com a aula sendo um momento ali para o aluno praticar. E, nesse caso, eu já nem me preocupo tanto com a prova, não. Porque se eu acompanhei o meu aluno ao longo do semestre, tirando as dúvidas dele e tudo mais, eu sei se ele aprendeu ou não. Eu não preciso depender só de um momento da avaliação para isso, né? Quer dizer, na aula tradicional, eu preciso da avaliação porque é o único momento que eu tenho de saber se o aluno aprendeu ou não. Porque durante todo o resto do curso, eu que estava falando. E eu dava aula expositiva até pouquíssimo tempo. Então, né, eu estou falando aqui, mas eu também tenho esse histórico, né? Ok, então a avaliação para mim já não tem mais o mesmo peso que ela tinha antes. Mas é claro, essa é a minha visão enquanto professor, tá? E não é a regra, eu não estou falando que deva ser a regra e nem estou falando que é certo. Existem pesquisas que embasam essas decisões, né? Mas ainda assim é uma jornada. E o processo de ensino ele é muito mais complexo do que isso. Agora, outra coisa interessante também tem a ver com as novas formas de se encarar o aprendizado. Quer dizer, a Khan Academy que eu falei, por exemplo, né? Como que é o ensino de matemática tradicionalmente nas escolas? O professor aqui na frente, ele fala a matéria, né, passa no quadro, os alunos copiam, seguem num ritmo médio, os que têm mais facilidade ficam entediados, os que têm mais dificuldade ficam desesperados, estão na média, beleza. E aí eu tenho um cronograma a cumprir, se eu não cumprir esse cronograma eu vou ser penalizado enquanto professor, então eu corro com a matéria, tento cumprir aquilo tudo lá dentro do prazo e se der tudo certo, ano que vem meu emprego está garantido. Só que, naturalmente, matemática não é assim que a gente aprende, né? A gente precisa, como qualquer coisa, como o exercício na academia, como um esporte, como um instrumento musical, você precisa o quê? Você precisa praticar.
E é incrível como isso é claro pra gente em várias coisas. Ô, Thiago, eu quero que você me ensine a tocar saxofone. Aí eu sei que é o saxofonista mais fodão das galáxias, aí pega o seu saxofone, começa a tocar e só toca e não deixa eu fazer nada. Eu vou aprender nada, Por osmose. né? Não existe isso. De novo, eu contrato lá o personal para ele ficar malhando para mim, não faço isso. Eu quero aprender a desenhar, aí eu vou o quê? Eu vou ficar só vendo o fulano desenhar para mim? Não, né? Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso praticar. E é incrível como isso é claro em muitas coisas, mas na escola isso ainda não é tão claro. Então, na Khan Academy, em vez de ser por cronograma, ele vai por domínio de conhecimento. Ou seja, você vai aprender a somar. Então você vai pegar exercícios e vai ver videoaulas sobre soma e vai ficar lá até você dominar. Se você não dominou completamente, você pode até passar para frente, mas o exercício de soma vai aparecer de novo lá para você, até você dominar. E aí, você pode gastar o tempo que for. Alguns vão gastar mais tempo, outros vão gastar menos. Às vezes, numa matéria eu vou gastar mais tempo, em outra matéria eu vou gastar menos. Enfim, cada aluno segue no seu ritmo, até que ele domine aquele conhecimento antes de passar para frente. Então, essa é uma possibilidade que as ferramentas, as tecnologias estão trazendo para a gente, que até 20 anos atrás a gente não tinha. Então, talvez, no início, né, a gente falou lá de pegar o professor de 1930 e colocar ele aqui agora, mas assim, essa história serve para a gente refletir, mas a gente não pode culpar também os professores. Né? Porque todo professor, quando ele se propõe a ensinar, ele faz isso com a melhor das intenções, ele faz isso de coração aberto. Então, ele acaba encontrando uma série de resistências no sistema que, às vezes, acaba fazendo com que ele perca esses ideais. Aí você então, falou. a gente não pode criticar os professores, né? Mas, por outro lado, também, a gente está vivendo, talvez, um momento ideal para fazer essas mudanças, porque a gente tem tecnologias que permitem isso. Gente, quando eu fazia faculdade em 2007, 2008 a 2012, não tinha aula no YouTube. O YouTube começou, sei lá, 2005, se eu não me engano. Não tinha videoaula de essas coisas todas lá no YouTube. Né? Hoje tem. Hoje, fazer uma live é muito mais fácil. Né? Se a gente tivesse tido essa pandemia há 10 anos, como é que seria? Caos. Porque a gente não ia ter aula online, essas coisas todas. Então, eu acredito que a gente está num momento ótimo, porque nunca as tecnologias estiveram tão acessíveis, tanto para o professor quanto para o aluno. Né? A gente tem tecnologia não só da videoaula em si, mas também as ferramentas de aprendizado de uma forma geral. Ou seja, eu estou bastante empolgado. Eu vejo que existem várias possibilidades que a gente pode explorar. Se bem aproveitadas, a gente vai ter oportunidade de aprender como nunca aprendeu antes. Mas isso depende do professor, depende do aluno, depende de todos nós, né? Então, é isso aí. É cada um fazendo a sua parte para que todo mundo aprenda mais. Belíssimo, Motai. Você Ao falou Thales uma aí, coisa... Thales também Thales. foi meu aluno, sensacional. Só aluno bom aí nessa live, Cheio viu? de gente que você torturou aí na live, né? Pois é, sofreram aí. Ó, boa notícia aqui, eu já capturei também o Alberto Martin aí, vou fazer o convite online e ele não vai ter como negar, fazer uma live, Alberto, linguagem de influência e hipnose. Ah, garoto. Top. Motai, eu acho que de tudo que a gente está falando, eu já fiz algumas outras lives que o assunto era pandemia, a gente não está muito focado nisso, né? Porque, pô, já está todo mundo cansado de informação de pandemia, né? A gente estava querendo justamente o contrário. Mas tem hora que não tem jeito, né? É o assunto do momento, então muitos papos que a gente travou aqui tinha a ver com pandemia. E parece que existe, assim, ao final de tudo isso, uma fala, ao meu ver, não é clichê. Acho que as pessoas consideram ela um pouco clichê, mas ela, se vista com profundidade, é realmente o único caminho de você sair disso com resiliência. Que, cara, diante de um desafio, você tem duas oportunidades. Você olha para o problema ou você olha buscando soluções. E você falou tudo, cara. É uma oportunidade absurda que a gente tem agora. De sair disso com formas inovadoras. Tem um link aqui, depois eu vou colocar no Stories do Hipnotista, acabando a live aqui, eu vou colocar isso lá. É um texto que foi encomendado pela Allianz Seguros, que é uma das maiores empresas de seguro do mundo,
que ele faz uma análise do que seria o futuro aí pós-pandemia em algumas áreas. Aí tem um resumo muito bacana. Ele fala assim, em casa, né, a nossa residência ela não vai ser só um lugar para passar noites e finais de semana. Ela vai se tornar uma fortaleza digital multiplataforma. A saúde, né, a tecnologia vai ser aplicada à saúde como nunca, porque as gerações futuras vão estar cada vez mais preocupadas em relação a isso, né? E também, por exemplo, a possibilidade de você fazer um atendimento virtual. Então, vai transformar a área da saúde. Mobilidade, né? Não precisa falar nada, né? Como é que você pega ônibus lotado, como é que você pega trem lotado, e as pessoas agora já estão começando a fazer as bicicletas adaptadas com motor e compartilhando bicicleta, compartilhando patinete motorizado e mais um monte de outras soluções. E as viagens, né? O site fala sobre a vida do viajante. Nem os abraços e beijos de despedida poderão ser tão calorosos como antes. Mas o texto geral do site é muito bacana, que ele também fala disso, né? Nós estamos diante de uma oportunidade única de evolução em todas as áreas. Basta que você, primeiro, queira, né? Botai, pessoalmente ou à distância, cara, se você não quiser aprender, se você não quiser se dedicar, se você não tomar um tempo, vergonha na cara de estudar e de realmente aprender, cara, você está se enganando. E isso não vai mudar se é presencial ou se é online. Eu acho que o contrário também, saca? Se o aluno dedicado, como todos esses alunos seus que estão aqui assistindo a live, tenho certeza que todos são dedicados. Se o cara é dedicado, cara, ele vai dar o seu jeito, ele vai olhar para isso como uma oportunidade e ele vai aproveitar tudo isso para aprender cada vez mais. Essa é a minha opinião. A palavra é sua. Encerre aí a nossa discussão com chave de ouro. Os alunos que apareceram aqui, eles são totalmente dedicados. Eu não sei se o Thales ainda está aí, mas para você ter uma ideia, a disciplina mais difícil que eu dou é eletromagnetismo, né? Que é uma disciplina do curso de engenharia elétrica, é uma das mais difíceis do curso, porque ela é muito abstrata, tem muita matemática e tal. E aí o Thales fez essa disciplina comigo, ele passou, mas ele falou assim, Motai, eu queria fazer essa disciplina de novo para eu poder aprender. Mentira. Mas, cara, eu nunca tinha dado bomba voluntária num aluno, você acredita? Aí ele fez de novo a disciplina e, nossa, eu achei isso sensacional. Assim, a iniciativa dele, né, de querer aprender, de se dedicar numa matéria que todo mundo quer passar logo correndo, ele voluntariamente quis voltar e fazer de novo para consolidar ainda mais o aprendizado dele. E eu acho que são alunos assim, estudantes assim, pessoas assim dedicadas, empenhadas, comprometidas, que são valorizadas e reconhecidas em qualquer lugar, em qualquer mercado, em qualquer ambiente. A gente falou aqui sobre educação, mas as habilidades e as competências e os comportamentos que as pessoas desenvolvem e apresentam na escola, na faculdade, ou mesmo num curso, né, um curso livre, são os mesmos que ela vai apresentar em qualquer lugar. Então, não é uma questão de ter uma nota boa, é uma questão de realmente trazer um impacto positivo, uma contribuição para as pessoas ao redor dela, né? Seja no trabalho, seja na sociedade, seja na família. Então, realmente, muita coisa tem mudado, a gente tem refletido muito sobre vários dos nossos paradigmas, né, em relação à educação. Mas você falou muito bem, a pessoa que quer, ela vai fazer acontecer, não importa o contexto, não importam as condições. Claro, cada um tem as suas limitações, cada um tem a sua realidade, mas todos têm possibilidades que podem ser exploradas. E não adianta a pessoa estar no melhor dos ambientes, melhor dos contextos e ficar de braços cruzados, né? Então, o convite final que a gente deixa aí é justamente busque sempre aprender mais, aprender coisas novas, que talvez você nunca tenha imaginado, que talvez esteja fora da sua zona de conforto, né? Busque desenvolver essas habilidades e você vai ver que a única pessoa a pessoa que vai mais ser beneficiada com isso tudo é você mesmo. O que você aprende, o que você adquire, você vai carregar enquanto bagagem pessoal e profissional para o resto da vida, né? Então, aprender nunca foi tão importante, né? Nunca foi tão possível.
mas a gente precisa fazer a nossa parte. Perfeito, cara. Ricardo, muito obrigado, sem palavras, foi sensacional. Gosto muito de conversar com você sempre. E então, cara, daqui a pouco eu te mando a mensagem lá pra gente marcar a próxima live sobre oratória, hein? Você não vai escapar, não. Não Galera, vou não. segue o Motai, Ricardo Motai, muita coisa legal lá, do canal do YouTube dele. Agora é Ricardo Motai, seu canal? Isso. Ricardo Motai no YouTube também, um canal sensacional, com muitas dicas interessantíssimas lá. Vocês viram tanto que essa carinha de bebê aí conhece, né? Então, segue lá que é muita informação que vocês vão ter, muito conhecimento que vocês vão adquirir. E obrigado pelo tempo de vocês. Só lembrando, se alguém tiver aí com uns quilinhos a mais por causa da pandemia, nós estamos para lançar um projeto novo aí. Quem tiver interesse em emagrecer com hipnose, recuperar aí a forma do antes pandemia, manda para mim um direct aí agora com o seu telefone celular que a gente entra em contato e vai passar as informações, beleza? E lembrando que a gente está fazendo live aí de segunda a sexta, lives meio-dia com o Douglas Assis fazendo relaxamento, batendo papo, tocando música, contando piada, e lives às 18 horas com profissionais variados aí, trazendo sempre conteúdo positivo para a gente sair dessa com muita resiliência. E muito obrigado, Motai, muito obrigado, pessoal. A live vai ficar gravada no nosso IGTV. Quem perdeu uma parte aí que quiser rever ou indicar para alguém, fique à vontade. Meu amigo, até breve. Obrigado demais aí, Thiago. Valeu, obrigado. Agradeço o Douglas aí para nós. Pessoal, todo mundo participou aí comentando, interagindo. Obrigadão, valeu. A gente fica muito feliz, né, de poder aí trocar essa ideia. Tamo aí. O que precisar, só mandar uma mensagem. Valeu, obrigadão. Valeu, pessoal. Renan, cara, perdeu aí. Você chegou atrasado demais hoje. Vou falar pro seu tio Douglas, tá? Valeu, gente. Abração. Falou! É isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Mais uma vez eu lembro, se ainda não fez, faça agora os 5 passos gratuitos e rápidos que vão ajudar muito o nosso trabalho e vão garantir que você receba o nosso conteúdo em primeira mão. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta alguma coisa para interagir com a gente e manda o link desse vídeo, manda para todo mundo. Ajuda de verdade muito o nosso trabalho. Lembra também de nos seguir nas redes sociais, porque lá temos conteúdos exclusivos que só falamos lá e promoções. Você pode até ganhar uma bolsa de estudos para fazer a nossa formação completa de hipnose presencial sem gastar um centavo. E se você quiser falar com o Ricardo Motai, as informações de contato estão aqui na descrição deste vídeo. E lembre-se, temos vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Então, até a próxima e durma!